Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então hoje eu vou falar aqui de João, capítulo 13, versículo 13 ao 14, né? Então, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, né? Vou ler aqui o 15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Bonitas palavras, né? Então, aqui vou ler aqui uma explicação, né? Então, é chegada a hora, né? Quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, né? Era chegada a hora. Para entender melhor esse ato do Senhor Jesus, precisamos conhecer um pouco da cultura daquela época, né? A cultura da época. Naquele tempo, a locomoção era feita basicamente a pé. Eles andavam a pé, né? Sempre, né? E o calçado usado era sandália, não era sapato assim, né? Era sandália. Com isso, os pés ficavam expostos não somente à sujeira, mas também às doenças, né? Os pés ficavam expostos, né? Assim, quando a pessoa entrava na casa do anfitrião, né? Chamava o escravo mais simples para essa função, né? Quando chegava um visitante, né? E lavar os pés do convidado, caso não possuísse um servo, né? Caso ele não tivesse um servo, o anfitrião dava ao visitante condições para que ele mesmo fizesse esse trabalho, né? Quando a visitante chegasse, né? Mas na ocasião da ceia, nenhum dos discípulos teve a iniciativa de lavar os pés um dos outros. Eles não tiveram essa iniciativa, né? E nem mesmo do próprio mestre, né? Do próprio Jesus, né? Por isso, ao verem tal atitude, né? Os discípulos viram aquela atitude, né? Assumindo o lugar do menor dos escravos, né? Jesus tomou a iniciativa do escravo, que não tinha ali o escravo, né? Eles ficaram admirados, os discípulos, né? Veja que nem sempre o nome de servo indica boa vontade. Às vezes é um servo, mas não indica boa vontade, né? Em desempenhar qualquer tipo de serviço. Mas a pessoa diz, não, isso aí não é comigo, é com outro lá, não vou fazer isso, não. Mas se for preciso ajudar, né? Então as pessoas têm que sempre estar à disposição ali para ajudar uns aos outros, né? Às vezes não é a nossa condição, mas se não tem ninguém para fazer, vai lá e faz. Mas tem pessoas que às vezes têm preguiça, né, de fazer, né? Infelizmente, muitos não estão dispostos a servir, nem mesmo a Deus, né? Tem muita gente que não está disposto a servir a Deus de jeito nenhum, né? Quanto mais ao seu próximo, né? Se ele não serve a Deus, o próximo também ele não vai servir, né? Pedro ficou estarrecido com a atitude do Salvador. Pedro, né? Tanto por causa da representação social quanto a espiritual. Jesus estava pronto para tudo sempre, né? Dando exemplos, né? Ele que deixou todos esses exemplos, né? Afinal, o próprio Filho de Deus, com gesto de profunda humildade, né? Curvou-se para lavar os pés dos homens falhos. Os discípulos, né? Eram homens falhos. Tinham facilidade de compreender os ensinamentos do Senhor. Eles tinham dificuldade de compreender os ensinamentos do Senhor Jesus. Eles tinham muita dificuldade, né? E que qualquer serviço prestado a Ele só é aceito, né? Prestado ao Senhor Deus, né? Só é aceito se for realizado com humildade.
Deus só aceita tudo que é com humildade. Forçado, não, Deus não aceita as coisas forçadas, assim, eu tenho que fazer, né, reclamando, né, murmurando, né. Então, o Senhor Deus não aceita isso, né. Então, Jesus lavou os pés ali dos discípulos, enxugou os pés deles, né. Então, às vezes as pessoas não querem fazer tal tarefa, porque não é o seu cargo. Ele diz, não vou fazer isso, não. Mas a gente tem que estar sempre prestativo a qualquer situação. Qualquer situação, a gente tem que estar prestativo, né? Não podemos ter preguiça. Se tiver que lavar o banheiro, varrer todos os... varrer também, né, assim, todos têm que estar à disposição para ajudar daí, né, uns aos outros. Você, deixa que eu varro aqui, né, às vezes a pessoa está lá, tem um cargo muito bom, assim, tudo, né, mas se for preciso, né, não tem ninguém ali, ele vai, ele se humilha ali, né, não é porque ele está rico, está ali bem vestido, com as aparências boas, né, não, ele tem que estar... Eu me lembro que uma vez eu fui no mercado, não era no mercado, era pegar comida, assim, né, que a gente passa, né? Daí eu dei uma esbarradinha no senhor, ele me olhou, assim, com uma vontade de me dar um empurrão, assim, né? Então, tem pessoas que não são nada prestativas, elas ficam bravas se a gente se encostar neles, né? Mas a gente tem que ser prestativo a tudo, estar ali vendo tudo que está acontecendo ali, né? E da maneira do possível, né? Porque às vezes a gente vê alguma coisa, mas não pode ajudar, mas tem outras pessoas que já correm imediatamente ali, já vão, já ajudam, levantam a pessoa, né? Então, assim que Deus se agrada dessas pessoas, né? Assim, né? Porque elas são prestativas, elas estão no mundo aqui para serem prestativas, né? Deus que ensina tudo isso, né, pra gente, né? E é uma beleza, né? Porque Jesus se humilhou, enxugou os pés dos discípulos, né? E eles eram falhos, mas Jesus aceitava, né? E acho que foram todos perdoados também, né? Então, assim, nós temos que ser, né? Bem prestativos, olhar tudo que está em nossa volta, assim, se tiver alguma coisa errada, olhar, falar, né? E as pessoas, às vezes, são chamadas a atenção, né? E ficam bravas, ficam já de mal, né? Assim, com a pessoa, mas ela tem que aceitar aquilo com bastante humildade. Tá bom, não tinha visto isso aqui, vou fazer, vou limpar, né? Então, assim que a gente tem que ser, né, com o próximo, né? Então, é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau, amém, graças a Deus.